Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Um dos problemas do Brasil, da derrota daquela famosa seleção de 82, foi exatamente o desmerecimento da carreira do Zico em particular, porque houve essa coisa, porque era carioca, porque era Flamengo. E se perder não simplesmente a qualidade do futebol que a gente jogava, porque ficou aquela coisa de jogar bonito não serve, o que importa é ganhar. Isso vingou, né, como cultura, né, em grande parte para o Brasil, e é uma coisa muito fácil de enxergar isso. Nunca mais o Brasil teve um grande meio de campo. Nunca mais. Quer dizer, nunca mais você teve um jogador como o Cerezo, como o Falcão, como o Sócrates, como o Zico. Nunca mais. Quer dizer, o meio de campo brasileiro, de todas as seleções depois, nunca teve um cara que teria lugar nesse meio de campo. Nunca teve. O Ronaldinho Gaúcho, você acha que não teria lugar? Não, porque o Ronaldinho Gaúcho jogava mais lá na frente, né? Ele era um cara que jogava no meio de campo, mas não era um cara que brigava pela bola. Não, então não mesmo. pode ser meio de campo, né? Um meio de campo que não briga pela bola não é meio de campo, né? É aquele, você tá jogando mais na frente. Sim, sim, sim. Eu me lembro de fazer isso na seleção de 2006, né? Que ele chegou como, esse cara vai ser o cara. E houve muita crítica, foi assim que o Dunga entrou logo depois, né? A farra de Vegas. Exatamente, quer dizer, mas houve muita crítica. E também porque ele não convocou o Ronaldinho Gaúcho no mesmo. Eu fiz um scout assim, de o que o Ronaldinho Gaúcho fez em 5 jogos da Copa do Mundo 2006. Ele não pegou nem uma bola de ninguém no meio de campo em 5 partidas. Desarme, não desarmou ninguém, é isso? Ninguém. Quer dizer, você não pode jogar no meio de campo e não querer roubar a bola de alguém. Quer dizer, não é possível isso. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, apesar de eu achar ele um gênio, mas ele não teria vaga nesse meio de campo. O Rivaldo também não? Também não. Você acha o Rivaldo menos jogador que o Sócrates foi? Menos. Menos? Menos. É mesmo? Menos jogador. O Rivaldo era mais goleador do que o Sócrates, mas ele não era um meio de campo tão bom quanto o Sócrates. Os passes do Sócrates eram muito melhores que os passes do Rivaldo. O Rivaldo não é um cara de grandes passes, né? O Neymar é. O Rivaldo não é. Eu acho que o Rivaldo é um grande atacante. O Ronaldinho era também de passes, né? Sim, Muito. O Ronaldinho é genial, de passes. Brilhantes. Visão de jogo absurda. Absurda, etc. Tal. Mas eu acho que houve uma transformação no futebol brasileiro. É uma boa questão essa, o Shoa, porque de fato, depois de 82, eu tô pensando nas Copas que eu acompanhei. 94, claramente, não tinha jogadores. O Raí não era... Não jogava. 98, tinha o Rivaldo ali, César Sampaio, o Emer. De fato, acho que o meio campo do Brasil nunca foi tão brilhante quanto aquela lá. Mas o que aconteceu? Que é um problema que eu acho que a gente devia pensar em relação a agora, né? O futebol brasileiro funcionou muito com grandes laterais. Esses grandes laterais ofensivos funcionavam como grandes jogadores de meio campo. Então, depois de 82, quer dizer, antes também, pode começar com o Nilton Santos lá atrás, tal, Djalma Santos, mas assim, grandes laterais serviam como grandes jogadores de meio campo para o Brasil. Sim. E o que aconteceu agora? Os últimos grandes laterais que a gente teve foi o Daniel Alves e o Marcelo. Hoje os laterais brasileiros são muito limitados em relação a todos que você olha para trás. Muito, assim, nem vou comparar. Roberto Carlos, Júnior, Cafu, Leandro. Não há comparação. A diferença de nível é tão grande. Então hoje os laterais brasileiros são muito discretos, ofensivamente eles não criam praticamente nada, e você tem que empurrar tudo para frente. Quando a gente teve essa fase depois 82, que a gente não tinha grandes jogadores de meio de campo, mas a gente tinha grandes laterais. Então se você somasse os laterais com alguns jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, como o Rivaldo e tal, que podiam recuar um pouquinho e também ajudar a criar, a gente funcionou como ataque de uma forma diferente. A gente não dominou mais jogo no meio de campo do jeito que a gente dominava, mas a gente conseguia ter um volume de jogo bom por causa dessa junção de grandes laterais com atacantes que voltavam assim e que criavam também de meio de campo. Isso acabou. Que a gente não tem mais esses laterais. A gente virou os pontas, né? Os pontas viraram jogadores ofensivos pelos lados, né? Que eu acho também, assim... mas que se jogou na conta dos caras, né? Você tem que driblar aí para criar alguma coisa, porque se você não driblar, não vai rolar nada. Exato. É isso. E aí é claro que os outros times sabem disso e juntam 2, 3 caras em cima de um. E aí tranca o time. Quer dizer, hoje a gente, sei lá, um Paquetá, um Bruno Guimarães, eles são de um nível... São bons jogadores, sem dúvida, mas não dá para comparar, entendeu? Não são gênios, não são... E isso é muito claro a gente vendo aí, desde 2007 com o Kaká que a gente não ganha uma vez um título de melhor do mundo. A gente não tem um jogador... Embora eu achasse que o Neymar teve uma fase para poder merecer um título desse. Pode brigar pela bola que jogava. Agora o Vinícius Júnior talvez seja bastante... um contender forte aí depois do que ele tem feito na Champions, né? Embora... Digamos assim, eu acho assim...
sempre a gente pode comparar jogadores. Como? Pela pelada, pelo rachão. O rachão, como é que a gente joga? Né? Para ou ímpar, quem escolhe primeiro, né? Quem você escolhe primeiro para o seu time diz da qualidade daquele jogador. Sim. Se você escolhe o goleiro, é porque você acha que eu vou ganhar com aquele goleiro. Eu tenho mais chance de ganhar com esse cara no gol. Então você pode até comparar o goleiro com o atacante, que quem que contribui mais para a tua chance de vitória. Né? Aí você pode comparar, né? E eu acho aí que o Vini Júnior, eu acho que não chega perto do Neymar, de verdade. Em termos de bola, meu Deus do céu. O Vini Júnior, na seleção, ele tem uma história meio parecida com o Ronaldinho Gaúcho. É um cara que não entregou na seleção ainda. Não entregou. Tem 3 gols na seleção, 3 em 30 jogos praticamente. É muito pouco para quem é atacante de seleção. Desculpa, mas... Muito pouco. Eu me lembro do Hulk ali naquela fase boa do Hulk ali na Copa de 2014, que ele jogou 5 jogos da Copa das Confederações, 7 jogos na Copa e não fez nenhum gol. 12 jogos, nenhum gol. O Gabriel Jesus, né, em Copa. Você é atacante... Não, desculpa, obrigado, me dá uma vez para outro, porque não dá para você. Quer dizer, nada contra a carreira do sujeito no clube, mas na seleção não funcionou, entendeu? Não funcionou. E eu ainda estou esperando, eu acho que nós ainda estamos esperando, um grande Vini Júnior na seleção brasileira, que pode vir ou pode não vir, porque o Ronaldinho Gaúcho nunca foi. Embora a Copa de 2002 dele tenha sido ótima. Ótima. Mas assim, muita gente lembra do Brasil e Inglaterra, eu estava lá nesse jogo, etc e tal. Ele foi expulso com 15 minutos do segundo tempo. Ele foi. Dizer, o que eu acho... A gente podia ter sido eliminado ali se a Inglaterra tivesse tido mais ambição. Sim, era um time bunda mole, sempre foi. Sempre foi. A Inglaterra sempre foi bunda mole. Mas o Ronaldinho em 2002 ele faz um ótimo jogo contra a Bélgica também, dá um passe pro gol do Ronaldo, e ele também faz uma boa final contra a Alemanha. Lógico, ele foi coadjuvante de Romário de Ronaldo e Rivaldo. Mas eu acho assim que tem a ver com personalidade. É isso que eu ia falar. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele é um cara, por exemplo, ele não jogou bem na final da Champions contra o Arsenal. Ele não jogou bem. Ele não jogou bem contra o Internacional lá. Eu tava nesse jogo lá em Tóquio. Jogo grande, ele sempre teve dificuldade. Ele é um cara assim que eu acho que ele se sentia confortável como Robin, mas não como Batman, entendeu? Ele tendo que ser o Batman, ele não gostava, entendeu? Boa definição. Eu acho assim. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender, que faz parte do perfil psicológico. Com certeza. De alguém que não teve pai e o irmão cuidou da vida dele, e o irmão fazia tudo. Ele é um cara que, de certa maneira, não cresceu como adulto, né? Quer dizer, como homem, né? Quer dizer, ele é um cara que ficou numa certa adolescência. E eu acho que esse é um perfil muito comum a muitos jogadores de futebol brasileiro, que muito cedo é cercado de agentes, empresários e assessores de imprensa e parças que o protegem de qualquer crítica, que o protegem de qualquer dúvida, né? Que entregam tudo na boquinha, já arrumadinho. E isso para qualquer pessoa é um veneno, né? Porque você cresce através da dificuldade, você cresce através de você errar e aprender. Quando você é super protegido, né? Isso vale qualquer entre aspas, expressão filhinho de mamãe, quer dizer, não é bom para você ter um excesso de proteção, né? Eu acho que num jogador de futebol que muito cedo começa a se destacar, isso muito facilmente acontece, né? E hoje em dia, até aquela velha história do cara ir sozinho para fora e ter que ralar para depois se... Isso já não existe hoje, porque os clubes hoje realmente dão tudo. A rede de apoio. Tudo, a rede de apoio. Sim. Mas eu acho que é boa demais. É demais. Concordo. E o cara não cresce. Aí o cara fica... Aquele foco no profissionalismo também fecha a vida do sujeito. O cara praticamente vive 24 horas de futebol o tempo todo. E vai endurecendo, né? O cara não pensa em outras coisas. Então, sei lá, você conversa com o Júnior, com o Zico, com o Sócrates, com o Falcão, o cara pensava em outras coisas. Um Juninho Pernambucano, eu pensava em outras coisas. Um Alex, pensava em outras coisas. A garotada já é muito monocórdica, digamos assim, né? Fala um idioma só, né? Sim. Que é o futebolês. É uma pasteurização, né? E eu acho que a crônica esportiva não fala muito, inclusive agora está sendo convocada a seleção para a Copa América, se não me engano. Nesse momento o Dorival está convocando. Eu acho que a crise na seleção brasileira, que as pessoas, eu não vejo as pessoas falando sobre isso, a crise é de personalidade. Sim. Não tem nenhum jogador, com personalidade na seleção brasileira. Você pode falar assim, o bicho pegou, dá a bola pra mim. Nenhum. Não tem. E mesmo em 98, que o Brasil não foi campeão, você tinha um Edmundo na reserva. Sim. Em 2002 quase foi o Djalminha, era convocado. O Romário, pô. O Romário é um oceano de personalidade. E mesmo assim, não personalidade de ser garoto problema, bad boy necessariamente. Mas, pô, o Ronaldo era um cara de personalidade. Ele pegava a bola e falava, dá pra mim. Dá em mim que eu vou, entendeu? Eu acho que existe um problema que eu acho que os clubes não atentam a isso, e que aconteceu como coincidência dessa transformação da personalidade do jogador, que é a ausência da imprensa. O que aconteceu? Quando eu comecei, você ia fazer um treino de um clube
E você ficava na beira do gramado, gravando, filmando, etc. Quando os jogadores saíam, você escolhia com quem você queria falar. Claro que às vezes o cara podia falar, não quero falar, mas assim, de uma maneira geral, todo mundo falava. E falava com você e falava com os outros. Quer dizer, mas o que era isso? Essa entrevista no treino, logo depois do treino, logo depois do jogo, a gente entrava no vestiário, etc. Ela era um questionamento. Quer dizer, você jogou bem, você jogou mal, o time jogou bem, jogou mal. Por que sim, por que não? A tua pergunta podia ser crítica, podia não ser crítica, mas obrigava o jogador a pensar no seu trabalho. O cara podia estar falando, pô, que repórter filha da puta, mó traíra, tá me sacaneando, tá me expondo. O cara podia até pensar isso, mas o cara ficava plantado na cabeça do cara. Por que o cara falou isso? Por que ele falou que não jogou bem? Por que ele falou que o time não jogou bem? E o cara tinha que pensar sobre o trabalho dele. O que aconteceu nos últimos anos? Já há tempo, já. Acabou isso, né? Os clubes se fecharam, né? Aquela coisa de 10, 15 minutos para você gravar o bobinho e depois todo mundo tem que sair. Uma coletiva com um jogador. Uhum. Qual é o problema da coletiva? É que a coletiva, quando o cara senta ali, você faz uma pergunta. Você faz uma pergunta. O cara decide não responder, não responde bem, aí o outro colega vai perguntar uma outra coisa. Sim. Não tem nem a possibilidade de você falar, não, peraí, você não respondeu bem o que eu queria perguntar. Não tem tréplica. Né? Não tem, entendeu? Então o cara meio se livra daquilo ali, fora que uma coletiva de 3 em 3 meses vai voltar você, quer dizer, quantas entrevistas de fato um jogador dá por ano hoje? 3, 4? Não, e de peito aberto acho que não tem. Não tem. E aí o que acontece? Você passou a ter, que é um fenômeno também, que é a questão digamos assim, uma certa mídia ligada ao clube. Exato. Que é uma mídia que não é nem um pouco crítica, que está ali só para uma assessoria informal ali. Né? Uma assessoria informal, que o assessor de imprensa só pede para esses caras fazerem entrevistas também nas coletivas. Então, o senso crítico, o ter que pensar sobre a sua vida, desapareceu como um exercício de crescer como jogador e como pessoa, que a imprensa entregava isso para o jogador. E os clubes, ao fecharem essas portas, eles estão realmente fazendo um gol contra. Porque eles não estão permitindo uma ferramenta muito boa de desenvolvimento, de desenvolvimento do jogador. Até dentro de campo, esportivamente. Esportivamente, estou falando de futebol. Sim. Que tem a ver com o que você falou, com a criação de uma personalidade mais sólida. Exato. Não, me criticaram, mas eu vou mostrar para você quem eu sou. Você pega o Dunga, que foi criticado, mas o Dunga foi execrado em 90. Exatamente. E dá uma volta por cima em 94. Exato. Quer dizer, é uma pessoa que você... E era um bom jogador, hein? Bom jogador, ótimo volante. Ótimo volante. Não estaria, não era um craque, mas assim, mas era um ótimo jogador, grande espaço, etc. Era um cara que, sem dúvida, hoje seria titular da seleção brasileira fácil. Agora, de personalidade. E personalidade faz diferença. Porque na hora que o bicho pega dentro de campo... Faz muito. Não é a bola só que você joga, é a pessoa que você é. Exatamente. Entendeu? Na hora da Copa do Mundo, não fica... só fica de pé quem tem força pra estar ali. Força mental e, claro, força técnica. O Brasil não tem mais ninguém com esse perfil. Mas ninguém, há muito tempo. E as pessoas falam, mas não se faz jogadores como antigamente, não convoca jogador do Brasil. Eu também acho. Mas em 2002, tinham jogadores de personalidade. Roberto Carlos, Cafu. Sim. O próprio Marcos tinha personalidade. Sim, Lúcio. Exatamente. Não, o time era um time sólido, como homens. Ninguém falava que era nenhum garoto. Ninguém chamava ninguém de garoto. Exato. Hoje é menino Neymar. Menino. Pô, é menino Neymar. Pai de família, pelo amor de Deus, que isso?